esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é quem estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele todo concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o puseste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido de que Lázaro morresse?
De novo, Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos assentar. Eu tenho conversado com vocês a respeito de domingo, quinto domingo. Desse período que nós iniciamos, período quaresmal, que nós nos propusemos a melhorar a nossa atitude, converter o nosso coração. Tudo começou então na quarta-feira de cinzas, e nós já estamos aí praticamente com 27 dias de propósitos quaresmais ou de jejum, daquilo que você se propôs. Mas é interessante fazer o caminho, né? Lá, pela palavra de Deus, vemos que ele determina, ou pelo menos ele esclarece para nós, esses 3 pilares que nós devemos trabalhar, que é a oração, o jejum e a caridade. E ele vai perpassando todas as leituras. Com isso, a oração mais intensa, a caridade também, à semelhança do coração de Cristo, né? E o jejum de tudo aquilo que rouba o lugar que deveria ser de Deus. Bem, a gente é tentado o tempo todo. E ali passa também na primeira tentação de Cristo, né? Na primeira domingo quaresmal. E Jesus, ele sempre, para vencer as tentações, ele fala: está escrito. Então, a palavra de Deus, ela deve nortear a nossa conduta e ela deve esclarecer como que nós devemos agir diante da sociedade quando vêm as tentações. As tentações são possíveis de se vencê-la no poder da palavra, né? No segundo domingo quaresmal, nós temos um Jesus que sobe a montanha, é o homem orante, leva 2 de seus discípulos. Lá existe um diálogo, né, entre ele e os 2 do Antigo Testamento, né, os personagens ali que seria Moisés e Elias, que simboliza a lei, que simboliza os profetas, e depois tudo se encerra em Jesus. Ainda para a comunidade que estava iniciando, estava aquele medo: será que é isso? Ele é mais um profeta? E ali sai uma voz, né, dizendo assim: este é o meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado, vocês devem escutá-lo. Mais uma vez a palavra de Deus ficando em voga, a necessidade de a gente ouvir. Eu lembro do quê? Oração, um dos pilares. Na terceira semana nós temos a samaritana que vai lá no poço, sedenta durante o dia, quer beber água, e Jesus lhe propõe: eu estou com sede. Aqui eu costumo dizer que essa sede é sede de ser amado por cada um de nós. Não porque ele precise disso, mas eu acredito que cada vez que a gente ama a Deus, mais somos beneficiados do que tudo. Por isso ele
faz a proposta da água viva. E ao final, com os discípulos, que pede para ele comer alguma coisa, ele vai dizer que o verdadeiro alimento, aquilo que sacia a fome, é fazer a vontade do meu Pai. E que nos remete então a essa dinâmica de que, ouvindo a palavra, praticando a palavra, ela me abastece, como aquela água viva que ele propôs. Então, a fonte que ela foi buscar, que seria então o Antigo Testamento, os mandamentos, ele faz uma nova proposta em cima daquilo, para que não fique no peso da lei, mas que de fato compreenda a intenção verdadeira do escrito da lei e viva conforme aquilo. Com isso nós temos então, a semana passada, que aqueles que estão lá, todo mundo celebrando, tem um que se sente cego, parece que a palavra de Deus não é para mim, né? E aí então entra Jesus nessa causa, entra Jesus dentro daquele contexto religioso, e aí mexe com um barro, com a saliva, e toca nele, que vai lembrar a primeira criação, né? E esse tocar, então, nasce um homem novo em Jesus Cristo. Ele começa a enxergar. Então veja, tem ele e tantos outros que estão cegos, a salvação não é para mim, né? E tem aqueles que conduzem a todos e fica definindo quem vai para o céu ou quem não, porque conhecem, entre aspas, a lei. E ali é um questionamento. Então, mas quem é ele, né? Ele não era cego? Então, ao invés de se alegrar com aquele que começou a enxergar, eles começam a buscar a letra morta da lei. Mas esse daí não pode ser profeta, ele fez isso em dia de sábado. Então ele não está a favor da vida na qual a lei protege. Ele está no espírito da lei, que mais aprisiona as pessoas do que simplesmente, né? E aí começa o diálogo do que enxerga com aqueles que são ali os iluminados, né, em si. Por fim, né, ele percebe que quem está cego, aqueles que se dizem que enxergam, né? E entra Jesus na história, quando ele faz de fato a experiência com o Jesus. Então aquele que se deixa tocar por Jesus é aquele que de fato vai começar a compreender a vida de uma outra forma. Então, na palavra, eu perco a cegueira da coisa que eu vinha, né, cego, e começo a enxergar com novos olhos a nova vida, diferente daquilo. Com isso nós chegamos na liturgia de hoje, e aqui mais um segredo relacionado à palavra, né? Ouvi, escutai-o, né? Também está escrito, samaritana que vai à fonte, a palavra que é esclarecida para aquele que é cego. De repente você tem Jesus então com uma situação de um amigo que está morto, né? E ali as irmãs intercedem, né? E ali vem o dado novo, né? Pode que seja morte verídica, como também pode ser muito bem, eu diria assim, num patamar hoje mais em dia de uma pessoa numa depressão profunda, dentro do seu quarto fechado, praticamente um morto-vivo. Não há esperança nenhuma. Se estivesses aqui, ele teria melhorado. Já fede, são pessoas que de fato aí não tem mais gerando a vida. Então está todo enfaixado, não tem visão nenhuma. E de repente, pela intercessão, abrir a porta para ele é ouvir a palavra. Lázaro, saia para fora. Então, saia desse mundo de dor, de tribulação, de sofrimento, né? E ali então existe aquele processo de ele o quê? Ouviu. E atendendo ao comando do Senhor, ele começa a sair dessa depressão, dessa situação, dessas amarras da vida. Mas aí existe a ajuda da comunidade, desatai, desamarrai-o, para que ele caminhe. Então a comunidade numa hora dessa não é aquela que acusa o irmão que está sofrendo, é aquela que vem e socorre, ajuda aquele irmão a sair de si.
Mas sempre, quem ajuda são aqueles que também sempre conversam com o Senhor. A gente não é chamado a condenar e enjaular ninguém, mas a gente é chamado então, pelo amor, a praticar a terceira da modalidade, que é a caridade, principalmente. Jejuar da preguiça, da indiferença e trabalhar nisso. Você vê, a oração está ali. Falaram com o Senhor, jejuam da indiferença e tudo mais, e praticam a caridade, que é de fato ir desamarrando esses nós dessa pessoa que está sofrendo, para que ela tenha vida. E tem consonância com a primeira leitura, porque na primeira leitura ele diz assim: ó povo, vou abrir as vossas sepulturas, conduzir-vos para a terra de Israel. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Veja, o Espírito está agindo em todo aquele que de fato se abre ao Senhor. Muitas vezes a letra da lei faz você ficar recluso dentro de um túmulo, porque a lei, interpretada tão rigidamente, eu vou lá direto no versículo 3º do Salmo: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Então veja, não é apontando os erros dos outros que nós seremos salvos, mas é estendendo a mão para ajudá-los a sair do erro, que aí sim, caminhamos na mesma graça. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Todos são batizados. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vossos corpos estejam feridos de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graça e justiça, e Ele há de ressuscitar a cada um de nós. Então veja, Deus sabe da nossa fragilidade, o Espírito Santo nos acompanha o tempo todo, Ele nos ajuda a sair do nosso túmulo. Precisamos confiar. Agora tem um porém, que é muito interessante vocês observarem nesse processo de conversão. Embora tenhamos começado ali, na quarta-feira de cinzas, ele é o princípio para uma vida diferente e de conversão. Não simplesmente esse período de 40 dias, como que se depois eu saísse de uma desobrigação. Eu acho que a conversão é sempre fazer a vontade de Deus, é todo dia. Só que não é mágico. Eu tenho diabetes. Esses dias eu fui no médico. Ele receitou o remédio. Tomei um comprimido. Já estou curado? Então por que vocês acham que quando vocês fazem uma promessinha, vocês já são automaticamente santos? O processo é diário. Quantas vezes eu vou ter que me alimentar, da palavra, seja ela como um remédio, com exercícios na prática. A gente é corpo frágil, mas tem a força do Espírito Santo. O que importa é a gente continuar. Por exemplo, comi um doce hoje, vou parar de tomar o remédio? Caí no pecado hoje, vou parar de fazer aquilo que Deus me propôs? Deixei de tomar um remédio, e agora? Quebrei o jejum. Você vai parar? É um tratamento diário, é um trabalho até o fim da sua vida. Conversão não é da noite para o dia. O mundo vai te influenciar o tempo todo, te aprisionar em muitas coisas que você vai preferir que a Deus. Então está na hora de você acordar. Ele fala assim: saia para fora desse mundo
que você colocou e definiu como tábua de salvação, né? Deixa de ser acomodado naquilo que você já estruturou como vivência para o bem da sua vida. A sua vida encerra a qualquer momento, mas aquele que está em Deus, ele já está salvo. Está dito ali. Então mudemos a nossa estrutura, ressignifiquemos a nossa mentalidade para a compreensão que a nossa conversão, ela é diária e ela não é para eu seguir 40 dias sem comer carne. Eu comi um dia, então não vale mais nada aquilo que eu fiz. Não existe. O que existe é a tentativa de você corrigir-se nos vícios e colocar hábitos novos que faça coração seu semelhante ao de Jesus. E nesse processo, onde é que você está? Entravado numa cadeira de rodas, paralisado na sua fé, preso numa tocaia onde você não consegue sair, porque não está conseguindo ouvir a voz do Senhor que te chama para sair fora disso, cego porque ainda não reconheceu o chamado que Deus está te fazendo, sedento de alguma coisa que, fica procurando em tudo quanto é lugar, menos no sentido, do encontro com o Senhor pela oração. Tá aí. O que Deus quer de você a partir da liturgia desse 5º domingo quaresmal? Semana que vem nós já estamos começando aí, domingo de Ramos, e começa então aquele tempo forte. É ali que nós vamos perceber que por mais que Ele venha nos esclarecer pela palavra, para que nós tenhamos vida, tem gente que vai interpretá-la e querer matar, mas Ele vai em todo o tempo amar, que é o que Ele convida a cada um de nós. Então, se hoje você for receber a hóstia consagrada, a comunhão vai acontecer na medida em que você compreendeu o que Ele pretende para você a partir de agora. Aí eu vou e faço comunhão como um projeto que Ele espera de mim, que pelo Espírito Santo eu hei de cumprir. Do contrário, é mais uma missa, mais uma fórmula, um itinerário que não repercute em nada na minha vida e que não dá para ser salvo. Não porque Deus não quer, porque eu não entrei na dinâmica daquilo que me salva. Quem tem ouvidos, ouça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.